E a cofara do E a cofara A minha família toda é do candomblé, a maioria, né? Principalmente a parte da minha mãe. Meus primos, meus sobrinhos, as minhas tias todas são do candomblé, da Umbanda e candomblé. Quando eu tinha 17 anos de idade, minha mãe já fazia parte de um candomblé, e aquele movimento me chamou. Eu não entrei pela dor, eu entrei pela curiosidade. Aquele movimento, aquelas roupas, as danças, as cantigas me chamou a atenção. E de 17 anos pra cá me apaixonei pelo candomblé e estou vivendo o candomblé até hoje. Eu já nasci e me criei aqui dentro, né? A minha mãe conheceu o meu pai biológico, que é filho do meu papalorixá, que é meu avô, né? E aí os dois casaram e veio eu, né? Já nasci e me criei aqui dentro. Fui iniciada com 11 anos de idade. Isso foi bom pra mim, porque desde criança eu já aprendi a ter responsabilidade. A minha história religiosa ela já tem em torno de 7 anos. Eu conheci através de um namorado, de um ex-namorado que eu tive, que ele é de Salvador. E depois de um tempo, até mesmo com o contato que eu tive com os professores na faculdade, li alguns livros, né? Eu tomei uma certa curiosidade e através de um amigo daqui de Maceió, eu comecei a frequentar. E foi basicamente parecido como o Mia Lorixá falou, né? Eu fui às festas e depois de um tempo eu comecei a participar de rituais um pouco mais fechados e desenvolver a minha espiritualidade. Depois de 6 anos mais ou menos eu decidi mudar, né? Porque a gente também enxerga que existe uma questão muito grande de você se enxergar e de você se adaptar, né? dentro de uma casa, justamente porque é uma comunidade e a gente sabe que a dinâmica ela muda muito de uma para outra. Aí eu decidi vir para cá e me iniciei aqui no candomblé. E aí basicamente essa foi a minha história, né? Comecei pelas festas, das festas fui para os rituais, dos rituais eu comecei a me iniciar. Me iniciei porque a gente sabe que também tem muitas outras funções que a gente tem que exercer dentro da casa que só pessoas iniciadas podem exercer. E justamente por fato que o candomblé é uma religião obrigatoriamente iniciatória. Então a nação dessa casa é a nação Queto. Aqui em Maceió é uma nação que começou assim, há uns 10 anos pra cá, é uma nação nova. Ela é muito forte em Salvador, em São Paulo, Rio de Janeiro, e aqui em Maceió ela é uma nação nova. E a gente está se estendendo aqui, essa novidade, trazendo culto de Queto aqui para Alagoas. Algumas casas já se renderam, outras estão trazendo cultos de outros estados, que é de nação Queto. A gente cultua 16 orixás. As festas são as festas que a gente abre um calendário. Abrindo esse calendário, a gente se organiza para as festividades, as maiores festividades da casa, sendo a maior do orixá da casa, né? No caso eu sou de Oxóssi, então tem uma festa anual para esse orixá, que é a festa mais popular da casa, mas a gente segue um calendário específico. Então, primeiramente Oxum, né, que é a dona da casa, que nosso pai de santo é de Oxum, então a casa pertence a Oxum. Seria meio complexo eu falar para você todos os orixás que são cultuados, porque são muitos. Mas eu vou falar assim o básico, que são os 16 que as pessoas já conhecem, que é Exu, Ogum, Ossan, Oxóssi, Iroko, Omolu ou Obaluayê, Nanã, Euá, Obá, Xangô, Oxumaré, Iemanjá, Oxum, Logum Edé, Oxalá e Beije. Eu, como moro num bairro periférico, os meus filhos, na maioria, são pessoas da periferia, né? Eu tenho aqui na faixa de 30 filhos de santo. 20 deles são daqui perto, né? Todos são daqui de Alagoas, apenas um é do Paraná. Mas são todos assim, pobres, que a gente trabalha, todo mundo trabalha, estuda, mas todos de bairro periférico, daqui do Benedito Bentes, bairros próximos, né, daqui do meu. A grande parte são de Maceió, tem uns ou outros de fora, mas a maioria são de gênero masculino. Temos
Não poucas, mas a grande parte são homens que frequentam aqui. Vai também de tempo, né? Porque tem momentos que o pessoal tá frequentando muito, tem momentos que não tá. Então, às vezes, mas atualmente são mais homens, mas os postos ou liderança é ocupado mais pelas mulheres. Hoje a gente consegue conversar com as pessoas sobre sexualidade, e não só sexualidade de comportamento, sobre sexo, por exemplo. E é muito importante isso. Aqui em casa, a gente tem a convicção de que o candomblé é uma religião acolhedora. Se ela é acolhedora, ela tem que acolher as pessoas, e não só de falar, ela é de acolher mesmo, da gente lidar com as pessoas. Aqui em casa, 90% são homossexuais nos seus maiores gêneros, nos seus maiores comportamentos, entre bi, entre homossexual, é declaradamente assumido. Então, assim, é um conjunto de conversas que a gente tem, um diálogo que a gente tem sobre isso aqui em casa, e na maioria das casas do Brasil é uma aceitação muito grande. É uma pena que ainda existem pessoas com a mente muito retrógrada para essas situações, que não deveria, porque por si só o candomblé é uma religião que tem que ser acolhedora. Ela é. As pessoas que ainda precisam, sabe, abrir mais a mente para isso. Em relação à vivência, né, eu acredito que a minha religião ela não influencia a minha vida pessoal, porque por mais que os nossos corpos eles sejam políticos, que querendo ou não, a nossa identidade na sociedade ela representa algo, no caso do meu gênero, da minha sexualidade, não existe uma interferência direta, né? Os preceitos eles existem, mas é mais uma questão de você resguardar o seu corpo para os rituais que a gente vai fazer. Mas privadamente, a minha vida privada, a minha religião ela não influencia nem negativa nem positivamente. Justamente é como deve acontecer, né? Ela deve permanecer neutra. Eu não sei se eu conseguiria ser de outra denominação, não por achar inferioridade ou superioridade, mas eu acho que o candomblé tem esse toque, principalmente nessa questão da sexualidade, do acolhimento, até porque o candomblé é uma religião que abraça, né, essa sociedade, assim. Já outras denominações é muito difícil, assim, você tem que ter você passa por uma situação de ter que se esconder, às vezes, não poder, porque há um livro que justifica que é pecado, isso. Então, assim, eu mesmo não me submeteria a passar por esse processo. Então, assim, desde 17 anos de idade, que eu me apaixonei pelo candomblé, estou até hoje, é a minha forma de vida. Eu sou babalorixá por conta do candomblé, obviamente. Toda a minha ancestralidade é isso aqui. Eu não sei se eu seria feliz se não fosse candomblé. Então a minha felicidade é tudo isso aqui. A gente luta, né, para que isso vá sendo bastante aceito, porque é inadmissível o candomblé, as pessoas do candomblé não aceitar. Eu acredito que o homossexual hoje ele é mais bem visto. Já a transexualidade, ela ainda é um tabu. São várias opiniões, algumas bem desagradáveis, outras que a gente até entende, porque é um assunto novo. Mas se a gente parar para pensar, o candomblé está todo ainda entrelaçado com os dogmas cristãos. Você está lá preso a condutas da Bíblia. É na Bíblia que diz que a transexualidade é um pecado. Mas se a gente vem para o candomblé, não existe pecado no candomblé. Não existe pecado você ser homossexual, ser lésbica, sabe? Não existe pecado. E a gente ainda pega muito disso por conta de toda a história da escravidão para cá, dos resquícios, né, que a escravidão deixou. Enquanto pessoa do candomblé, eu acredito que a gente tem a obrigação de sermos politizados, justamente pela carga histórica que a própria religião representa para o Brasil, né? E também porque existe muito a questão de que pessoas que são consideradas marginalizadas pela sociedade, elas acabam encontrando refúgio dentro do próprio candomblé. Aí entra muito a questão das pessoas que são LGBTs. E, diferentemente, como eu já fui cristão, eu não fui tão bem aceito, né, dentro das fileiras da igreja, e descobri o candomblé, e aqui totalmente diferente, né? Infelizmente a gente conhece, sim, exemplos de casas que foram preconceituosas com seus filhos, mas aqui e nas outras casas que eu passei, não foi o meu caso. Eu sempre fui muito bem, a minha sexualidade e meu gênero sempre foi muito bem aceito. Pra mim é sempre normal, né? Se alguém chegar pra conversar comigo sobre isso, primeiramente eu vou fazer com que a pessoa se sinta, como é que eu posso explicar?
à vontade, porque geralmente quando as pessoas falam, muitas vezes não são acolhidas, principalmente pela família. E nós de Axé somos uma família, né? Independente da família carnal da pessoa, somos uma família e temos que apoiar. Infelizmente, existem muitas pessoas que estão dentro do candomblé, mas que não pensam dessa forma, que não fazem as pessoas se sentir família, mas o intuito do candomblé é uma família. Então não adianta a gente estar no candomblé e não fazer acontecer essa união e essa irmandade. As pessoas do candomblé. Mas eu nunca tive problemas nem dentro de casa, nem no candomblé, mas isso é uma experiência minha. Muita gente, sabe, passa por situações desagradáveis assim no candomblé. Mas a minha experiência sobre isso não foi uma das melhores. Assim, eu nunca sofri preconceito no candomblé por ser gay, né? Muito pelo contrário, eu sofri fora do candomblé. Mas dentro do candomblé não. Mas é uma experiência que é minha, sabe? Não estou generalizando assim, tem gente que sofre mesmo e é muito complicado. Falando abertamente, eu sou uma pessoa gênera, entretanto eu assumo muito a expressão do gênero masculino, mas em relação a isso eu nunca tive nenhuma experiência negativa em relação até mesmo à minha homossexualidade, né? Só realmente o que aconteceu dentro da religião é a questão mesmo de você se encaixar e se adequar, né? Porque existe a questão de você também se identificar com o ambiente que você faz parte. E isso entra em qualquer âmbito da vida, né? Seja profissional, religioso, enfim, tudo. Então, dizer que eu sofri algum tipo de agressão ou até mesmo de preconceito dentro das fideiras da religião, nunca sofri. O candomblé me faz ser livre, né? Como eu disse, eu sou quem sou por conta do candomblé. Não há um livro que me estaciona. Não há um livro que diz que eu não possa ser o que eu quiser ser, entendeu? Não há um livro que diz que eu não possa ser o que eu quero ser. Eu sou o que eu quiser ser no candomblé. O candomblé ele me deixa livre. Eu tenho que ter caráter, respeito. O candomblé me ensina a respeitar as pessoas, independente da sexualidade e do que a pessoa se agrada no seu pessoal. Todo mundo que adentra o candomblé, ele deixou tudo que é seu lá fora. A partir daquele momento ele é filho de santo, ele é adepto daquela religião. Que obviamente quando você é gay, preto e de candomblé, tem um peso muito forte, né? Mas assim, o candomblé ele me deixa livre, sabe? Eu consigo ser quem eu quero ser, eu me expresso, eu falo da minha sexualidade abertamente e eu consigo transmitir isso para fora do candomblé, no meu trabalho, com as minhas amizades, com as pessoas julgadoras, sabe? A gente começa a ter esse diálogo mais forte. Então o candomblé me dá força, me dá letramento para eu conseguir lidar com essas questões. Independente de orientação sexual, diante do orixá somos todos iguais. Então, e é o local que as pessoas têm que se sentir acolhido e à vontade, é dentro do terreiro, então não existe isso. O candomblé ele tem regras e normas como qualquer coisa da vida. A gente segue um padrão, né? Cada casa com uma a mais, com uma norma a menos. Isso depende da conduta do babalorixá ou da ialorixá e dos dirigentes da casa. O que eu sempre aconselho é viver o candomblé, o dia a dia, né? Aí a homofobia, só para terminar, a homofobia não é só de quem julga o homossexual. O pai e a mãe que diz assim, eu aceito a homossexualidade, mas não aceita o filho em casa, ou a filha, ele também é tanto homofóbico quanto uma pessoa qualquer. Aceitar a homossexualidade fora e não aceitar dentro, não fez nada, zerou, né? Estacionou. Então assim, isso também é homofobia. Então, primeiramente, eu ia pedir para ela frequentar, entre aspas, não logo diretamente nas coisas que são restritas, mas em festas e tal, e aos poucos ela fosse andando para ver se de fato ela ia se encaixar ali, porque cada casa funciona de forma diferente, tem suas doutrinas diferentes e todas elas com várias pessoas que pensam diferente. Então, em certos lugares possa ser que a gente se encaixe mais e outros não. Às vezes a gente pode se encaixar na hierarquia ou na nação daquela casa, mas não se encaixar com um ciclo de pessoas, ou vice-versa. Então eu ia pedir para ela, no começo, olhar bem, frequentar, para ver se de fato ela ia se sentir bem naquele local. Olha, eu costumo dizer que aqui é a terceira casa que eu já frequentei, justamente por existir a questão de você testar realmente se aquele ambiente ele é acolhedor bastante para você.
Porque às vezes o que é acolhedor para mim não é acolhedor para outras pessoas. E como eu disse anteriormente, por conta da faculdade, até mesmo da minha própria criação, sempre fui uma pessoa muito politizada. Então, querendo ou não, eu levo o candomblé de uma forma também politizada. Porque eu acredito, justamente pelo fato de que a religião ela não se desassocia da sociedade, né? Então, também por questões políticas e pessoais, eu acabei saindo delas e vindo para cá. Mas se for usar de parâmetro, sim, fui bem acolhido, mas acredito que quando a gente tem algumas inquietações, a gente tem que ouvir, né? Aí foi o que aconteceu. E o que eu insisto aqui, na maioria das vezes, quando eu tenho uma oportunidade de conversar sobre isso, de explicar, as pessoas precisam abrir a mente. Principalmente jovens de candomblé como eu, e os meus filhos, que são de 15 a 30 anos, e a gente precisa ter, a gente tem que estar com o candomblé na palma da mão, para mudar, né? Daqui a 10 anos ter um outro candomblé com outra visão. Esses preconceitos ainda são as amarras do cristianismo dentro do candomblé.